Unidade de mobilização nacional pela anistia tem o seu nome gravado em ouro bordado na luta pela democracia. Mãos unidas, peito forte, a vitória é nosso norte, na defesa do nosso amado chão. Passo firme e altaneiro, João Cândido Marinheiro, patrono do nosso pavilhão. Passo firme e altaneiro, João Cândido Marinheiro, patrono do nosso pavilhão. Saudade, Dona Zelanja. Companheiro Bola, nome, idade, seu posto, por favor. Meu nome é Osmar de Jesus Mendes Barbosa. Tenho atualmente 72 anos. Dia 4 completo 73. Qual a atividade que você exercia antes de ingressar na Marinha? Eu não tinha atividade nenhuma, era estudante. Sabe? Eu morava com a minha avó, desde a idade de 9 meses, e estudava com os tios, certo, que moravam numa cidade chamada Santa Rita. Cidade esta fundada por eles, onde eles exerciam o seguinte: negócios como posto de gasolina, como hotel, dormitório, e eram donos de caminhões. Tios, não minha família, não meus pais. E aí, em 1960, fiz prova na Capitania dos Portos, lá em São Luís, Maranhão, e tive a felicidade de ser aprovado em primeiro lugar. Aí vim, em seguida fiz os exames todos e ingressei, certo, na Escola de Aprendiz de Marinheiros de Jacarecanga, na cidade de Fortaleza, Ceará, onde fiz um curso de 18 meses, onde jurei bandeira e segui para o Rio de Janeiro. Aí no Rio de Janeiro, qual foi seu primeiro navio? No Rio de Janeiro, tive a oportunidade de chegar no Rio de Janeiro através do Ari Parreira, mais ou menos às 19h30 para 20 horas. Fiquei completamente abismado com a beleza de Copacabana, quando passamos. E em seguida, no outro dia, fui, certo, para o Contra-Torpedeiro Paraíba, onde permaneci lá até os últimos acontecimentos, que foi em relação ao golpe de 64. E a sua participação na Associação dos Marinheiros Cruzeiros Manuais? Olha, exatamente ao início. Eu não tive uma participação direta na associação, porque eu tinha um grande amigo lá, e nesse dia que houve esse acontecimento, que eles foram, certo, para o sindicato dos metalúrgicos na Ananeres, na rua Ananeres, eu tive a oportunidade de namorar.
Eu fui para Niterói, certo, ver minha namorada. Quando chegando, certo, a bordo, no outro dia ficamos sabendo que os companheiros estavam presos no Ananélio. Foi aí quando eu fiz um levantamento, juntamente com os demais companheiros, que deveríamos prestar solidariedade aos companheiros, indo, certo, para Ananélio. Mas sem nenhum fundo político, porque realmente eu não tinha naquela época consciência política. Eu fiz apenas uma questão de solidariedade. Aquilo que se diz, aquela solidariedade de classe, né? Mesmo sendo militar, certo? Eu tive aquela solidariedade, porque achei que os companheiros, como presos, dentro da minha concepção de militar, mas militar jovem, garoto com 18 anos, é que os companheiros estavam passando, certo, alguma privacidade. Aí, quando fomos barrados, meu navio estava afundeado, certo, contra bordo de 4 outros navios, certo. No terceiro navio nós fomos barrados, fomos considerados presos. Aí voltamos para dentro do navio, do nosso navio de origem, o contra-torpedeiro Paraíba. E chegando lá embaixo, eu apaguei a luz e disse que ninguém ia subir, certo, para aquelas reuniões. Quando você disse que foi barrado, foi naquela saída? Não, saindo do nosso navio, passamos por outros navios, passamos pelo contra-torpedeiro, que não me falha a memória, parece que foi o Paraná, Pernambuco, e parece que tinha 2 navios, certo, que eu não me lembro hoje o nome. Foi lá que os caras... Não, estou falando isso porque eu estava nesse grupo também. Você era do Paraíba também? Não, Porta Grande, Minas Gerais. Sim. Mas nós fomos também. Nós também fizeram isso, certo? Exato, que teve companheiro que foi até na ponte. Eu não cheguei a ir à ponte, não. Pois é. Tiroteio que nos barrou. Pois é, então foi na hora. Eu não cheguei a ir até lá, certo? Mas eu soube desse negócio. E em seguida fomos presos. Já saímos dali, certo? Entendeu? Não fomos mais para a parada, né? Aquela história que eles contavam. E fomos para... Qual foi o navio, meu Deus? Foi Ari Parreira? Ou Barro? Não estou lembrado. Sei que foi o navio de transporte. Aí ficamos lá presos, certo? Entendeu? Passamos algumas horas lá, de noite nos liberaram. Voltamos não mais para o navio de origem da gente, fomos para outro navio, certo? Parece que era Saldanha, não sei, o navio lá que estava. E de lá fomos transferidos, certo, para Niterói, para aquelas bases submarinas que tem em Niterói. E de lá ficamos sendo jogados de navio a navio, certo, até irmos diretamente, certo, para a escola, para o quartel de marinheiro, certo, na Avenida Brasil. Você lembra quando você foi exatamente expulso? Fui expulso, certo. Não lembra qual foi a data? Olha, eu acho que foi no mês de dezembro, ou novembro ou dezembro, não sei, que a gente até que se considerava na embaixada, lá a gente dizia que a gente estava na embaixada, certo? Aí ficávamos lá atrás do quartel de marinheiro, perto daqueles pés de, não sei o nome da planta, sei que hoje eles fazem óleo, certo, de coisa. E de lá, certo, fomos expulsos. Aí recebemos aquele certificado de isenção. E só depois de 2 anos a gente poderia trocar. Que poderia trocar, certo? Mas eu não cheguei a trocar, porque eu fui trabalhar para poder sobreviver e entrei em julgamento. Foi aí que eu fui condenado a 1 ano de cadeia. Todavia, certo, a segunda auditoria de Marinha, certo, me aumentou minha prisão para 5 anos, mas isso já me encontrava, certo? Foi o nosso problema, foi isso. Eu estava junto também naquele momento, também. Eu até fui absolvido na primeira, aí na segunda foi todo mundo para 5 anos. Agora o companheiro vai até achar graça que eu disse assim. Primeiro foi só eu que fui no meu julgamento, né? E daí falei o seguinte, eu estou sendo condenado porque eu sou mais jovem, os outros todos são mais velhos do que eu, certo? Entendeu? Mas infelizmente foi isso que aconteceu. De lá fui preso, fui para
para Ilha das Cobras, certo, entendeu? Passei lá, certo, mais ou menos, uns 15 dias, quando eu tive, certo, um mau prazer, que eu não posso dizer que foi um belo prazer, a chegada do índio, que eu achei até que fosse me visitar. Aí ele falou, olha, eu me entreguei porque eu soube que você estava preso. Eu falei, tu não é louco? Ele falou, foi, neguinho. Porque eu te tenho como irmão, ele dizia, porque a gente foi preso junto, o companheiro sabe, né? Aí eu fiquei indignado com ele, não devia ter ficado, não devia ter te entregue, certo, entendeu? Então, e aí nós fomos, certo, para transferir a gente do presídio naval para Lemos de Brito. Aí ficamos divididos, porque naquela época Lemos de Brito e Milton Dias Moreira só separavam uma da outra através de um portão. Mas a gente podia transitar de uma cadeia para outra, certo? Entendeu? Aí ficamos lá. Em seguida, certo, eu tive a oportunidade de ir para outras cadeias, fui para a cadeia de Bangu. Fui para a cadeia, certo, também lá em Bangu, era a cadeia de tuberculoso, de pessoas tuberculosas, prestava serviço lá, ajudava eles lá. E retornando, certo, a Milton Dias Moreira, foi quando os companheiros fizeram a sua evasão. Que eu estava eu estava sendo um dos caras que ia também. Mas na hora eu falei o seguinte, eu só vou se todos os companheiros forem, não vou deixar nenhum companheiro aqui, porque eu sei que eles vão ser torturados. Não, eu achei isso dentro da minha cabeça, certo? Aí o Marco Antônio, o capitão, e o Dudu, o Duarte, falaram, neguinho, não dá para levar todo mundo, tem que ser só nós, então eu não vou. Se não é para levar todos, eu não vou. Aí foi quando eu não fui, foi o Adeildo, foi o Marco Antônio, foi o capitão, certo? Entendeu? Que até houve certo um problema, certo? Que na hora que o capitão, depois saiu, o guarda resistiu, o capitão tocou fogo nele, certo? Entendeu? Mas isso fez bem, certo? Eu acho que a evasão dele foi muito boa, sobretudo para nós marinheiros, certo? Entendeu? Porque os companheiros tiveram também, certo? Um momento de glória, se juntar aos outros companheiros, certo? Do movimento estudantil e também do movimento sindical, certo? Entendeu? Na luta contra a ditadura. E em seguida, como o companheiro sabe, e também deve ter sofrido as mesmas coisas, fomos transferidos para Ilha Grande, no convés de um navio de guerra, certo? Algemado como se fossem verdadeiros marginais, ou pior do que marginais, porque isso lembra muita gente a história do Brasil na época da escravidão, que vinha aqueles caras de Portugal, aqueles negros como nós, sofrendo as maiores injustiças. E foi isso que houve com a gente. Inclusive, impediram, certo, da gente falar com alguns companheiros que eram da turma da gente, que era conhecido, e a necessidade fisiológica era feita, certo, na frente de todo mundo, naqueles negócios que se usam, certo, em hospitais. Nós queremos saber também, assim, o que foi a sua vida na prisão? Olha, companheiro, na prisão, eu tive uma vida, eu sempre fui um cara querido, muito amigo, certo? E a chegada de vários companheiros do movimento estudantil, a gente fez um bom relacionamento, porque tudo ficou uma galeria só nossa, de preso político. Então a gente ficava nós, marinheiros, e os estudantes, certo, que faziam parte das organizações. MR8, Paulo Palmares, entendeu? As organizações que combatiam a ditadura. E com isso, eu acho que trouxe um grande ensinamento para a gente, porque a gente começou a fazer encontro entre nós, certo? E discutindo política, certo? Entendeu? Aí houve aquele primeiro sequestro do embaixador, onde alguns companheiros saíram de lá. Depois houve, certo, do alemão, certo? Entendeu? E depois parece do japonês. Então é o seguinte, e comigo aconteceu um negócio muito esquisito. Juntamente com o pessoal do MR8, quando os companheiros foram libertos
do segundo sequestro, entendeu? Eles prenderam, eu estava junto com um dos maiores amigos que eu já tive, certo? Chamado José Roberto, que por sinal eu usei meu nome na clandestinidade lá em Minas Gerais com esse nome e deu o nome do meu filho, certo? Deu José Roberto. Eu comecei a estudar com ele. E além desse estudo, a gente discutia muita política, certo? Ele lia vários livros e a gente fazia discussão, certo? Entendeu? E nesse meio, certo, houve esse negócio, aí pegaram a gente. Eu estava entrando dentro do cubículo dele, certo? Entendeu? E aí o seguinte, o cara achou que eu estava com plano de fuga. Aí me botaram na solitária, só que isso foi uma coisa passageira, parece que eu levei 24 horas apenas. Depois me liberaram que não era nada do que eles estavam pensando. E aí eu fui, em seguida, cumpri meu ano, depois veio mais 4 anos, cumpri também, e tive mais 40 dias de quebra, certo? Para poder ser libertado, né? Aí quando eu fui libertado, certo, não deu, eu falei, não, agora eu vou continuar na luta, eu não vou parar. Aí eu saí, certo, não deu, quiseram que eu fizesse ação de assalto a banco, eu falei, não, isso eu não faço porque não está trazendo nenhum ensinamento ao povo. Eu acho que se nós queremos fazer revolução, o povo tem que participar da revolução. E assalto a banco não traz ensinamento nenhum para a consciência do povo. E sendo assim, eu não vou fazer. Se vocês tiverem, certo, algum trabalho de fábrica, ou trabalho mesmo no campo, certo, eu vou fazer. E, infelizmente, eu fui ludibriado, porque os companheiros me mandaram, certo, uma cidade de Breve, no estado do Pará, só que eu achava que era para fazer um trabalho certo com os camponeses, né? Como se faz aqui na cidade com os estudantes, com os operários, certo, entendeu? Mas só que era uma preparação de guerrilha sem estar sabendo, né? Mas infelizmente houve um acontecimento desleal lá e eu fui obrigado a sair da cidade. Aí me perdi da organização. Depois de 12 anos fora de casa, fui da minha casa. Aí passei uns 6 meses, foi quando esse amigo meu, Zé Roberto, que também estava preso, como ele gozava de direito, certo, de prisão especial, ele foi transferido da ilha, certo, para o Rio, certo, um negócio parece que era um quartel não sei se era, certo, de bombeiro ou da polícia, certo, entendeu? Aí, em plena tarde, chega uma pessoa, certo, entendeu? Querendo falar comigo. Aí minha mãe falou, eu acho que ele não está não, o senhor não pode vir depois? Falou, não, diga para ele não ficar com medo não, que eu venho amando, certo, do Zé Roberto. Aí como minha mãe já sabia quem era o Zé Roberto, porque inclusive a primeira casa que minha mãe teve foi um presente dado por esse amigo Zé Roberto. Ele trabalhando, comprou o terreno, certo? E minha mãe, juntamente com meus irmãos, fizeram a casa da minha mãe. Aí eu falei, não, mano, tudo bem, vou falar com o cara. Aí eu saí e falei, e aí, companheiro? Você falou o nome de Zé Roberto? Você conhece Zé Roberto? Da onde? Aí eu comecei, em vez de ele me fazer pergunta, eu comecei a fazer pergunta para ele, né? Eu falei, não, eu vim aqui o seguinte, porque ele foi solto e está querendo que você volte, certo? Para São Paulo. Que já tem emprego para você lá, certo? Entendeu? Para que vocês, certo, continuem a luta de vocês. Eu digo, e qual é a forma de eu poder, certo, me comunicar com ele? Ele falou, você vai se comunicar agora. Ele telefonou. Aí eu falei, não, Neguinho, que a gente chamava de Neguinho e Bola, né? Não, Bola, pode vir, certo, entendeu? Eu fui solto, certo, entendeu? E a gente vai dar continuidade na luta. Aí foi quando eu retornei para o Rio, certo? Nos encontramos, certo, lá no Largo do Machado. Ou melhor, nos encontramos o seguinte, ali na Praça Paris, certo, no barzinho ali,
Aí, quando eu encontrei com ele, até tirei um sarro de um certo virou bicha. Porque você vê como essa bolsa aqui era qual daquela época que todo mundo usava, estava começando a usar bolsa, né? Barbudo, né? Pô, amigo, tu tá aí por fora, tu é muito antiquado, né? Ele falou, certo? Entendeu? Eu já comprei a tua bolsa, tem uma bolsa lá que é sua, certo? Eu não quero andar com bolsa não, né? Aí sim, aí nós fomos lá, aí eu fui para São Paulo com ele, certo? Entendeu? Comecei a trabalhar, voltei para o Rio, comecei a trabalhar ali debaixo da Serra de Petrópolis, que era um serviço da Petrobras, que era uma escavação, certo, lá pro... Aí fiquei, que foi outro companheiro da gente, a empresa era desse companheiro, certo, que era simpático, a causa, né? Aí é o seguinte, fiquei trabalhando lá, depois fui embora para São Paulo. Chegando lá, é o seguinte, aí nós discutimos, olha, existem duas coisas. Ou nós vamos para o 8, ou nós vamos para o coisa. O 8 não existe mais ninguém, só existe os companheiros que conseguiram o seguinte, tem, parece que um companheiro no Rio e o resto tudo certo, saíram do país, certo? Entendeu? Você topa? Eu topo, vamos lá, eu confio em você, você confia em mim, vamos ver o que a gente faz. Aí a gente só ergueu o 8. Eu fui para Minas Gerais, consegui, certo? Só erguei o 8, certo? Entendeu? Aí o Rio de Janeiro também começou a crescer um pouco, certo? Junto com o movimento estudantil. Aí veio 2 companheiros, certo, que estava banido, voltou, certo, para o Brasil, certo, entendeu? Um foi o Franco Martins, que eu acho que vocês conhecem, um que foi ministro de comunicação, certo, do Lula, que é muito meu amigo, por sinal. Ele veio aqui até em Pernambuco fazer o lançamento de uns livros dele, certo? Eu tive o prazer de ganhar autografado, certo? Os livros dele, certo? Entendeu? Então, aí começamos, né? Aí foi quando esse amigo meu, certo? Nós fomos numa reunião lá em São Bernardo. Aí ele furou o ponto. Quando ele furou o ponto, a gente já sabia o seguinte, que estava acontecendo alguma coisa errada. Aí saímos, certo? Nessa época eu me casei, certo? Aí a Nívia está com uns 15 dias de casada. A menina veio de São Luís, certo? Que era minha esposa. Completamente inexperiente de tudo, despolitizada por completo, certo? Entendeu? E deixei ela, quando soubemos que o Zé tinha caído, eu peguei ela, levei ela para o Rio de Janeiro e deixei aonde o Tatá vivia muito, que era a Leda, mulher do Vieira. Não sei se o companheiro chegou a conhecer a Leda. Conheceu? Uma boa companheira, uma excelente companheira, uma mulher muito solidária, certo? Entendeu? E ela falou, eu digo, Leda, eu sei que eu estou cometendo um erro muito grande de trazer uma pessoa, eu estou sendo procurado. Mas é o seguinte, eu não tenho onde deixar minha mulher, certo? Entendeu? Qualquer coisa você arranja um dinheiro e manda ela, certo, para o Maranhão, faz esse favor. Aí eu volto para São Paulo para fazer um ponto. Aí de noite voltei para o Rio, quando cheguei na casa dele, ela já tinha se mandado. Aí cadê minha mulher? Volto para São Paulo. Fui, quer dizer, corri o risco de ser pego, certo? Mas infelizmente só pegaram meu irmão, que tinha ido lá para São Paulo, era técnico, certo, em eletromecânica, pela Escola Técnica do Maranhão, e morava comigo. Aí nessas alturas do campeonato, invadiram a minha casa lá, que meu irmão levou ele, só quando chegou o seguinte, o DOP estava dentro da minha casa e ele foi com a Polícia Federal. Aí chegaram lá, houve um tiroteio e morreu um deles, não sei quem foi, se foi da Polícia Federal ou do DOP. Aí, se ele tinha horror a mim, pavor a mim, aí foi duplicado, certo? Entendeu? Aí levaram meu irmão, torturado, certo? Entendeu? Com todo o respeito à companheira aí, botaram o cacete no ônibus dele, certo? Entendeu? E o Flodin disse, olha, nós não queremos, se encontrar o seu irmão, o famoso Bola,
Neguinho, Oswaldo, que eram vários nomes que a gente tinha na clandestinidade, né? A gente não quer ele vivo. Vamos torturar até matar. Se você souber, você dele. Ele falou, eu me lamento muito, mas meu irmão, se eu soubesse onde é que ele estava, você podia me matar, mas também não entregava não. Entendeu? E aí, companheiro, eu comecei a fazer a maratona. Aí fui para Minas, consegui o MR8. Houve problema do companheiro, certo, que veio do exterior, certo, entendeu? Tentaram pegar a gente. Eu morava junto com uma menina, certo, que era presidente do Grêmio, certo, uma estudante de medicina. Aí eu tive que fugir. Fui para onde essa companheira que vocês conhecem aí, a Efigênia, não. Aí o irmão dela me escondeu, certo, na barragem da Petrobras, lá em Ibirité. Em seguida, eu fui para, se alguém de vocês conhece Minas, fui para, qual é o nome? Oh meu Deus, fugiu agora a memória o nome. Mas é uma cachoeira muito famosa de Minas Gerais, certo? Entendeu? Aí eu passei uns 4 dias lá, que já tinha ido com a Efigênia, certo? Minha atual companheira. Aí me levaram de volta para o Rio. Do Rio, certo, eu fiquei na casa de uns companheiros. Depois fui para aquela cidade depois de Santa Cruz, como é o nome? Aquela cidade que tem um posto, é Santa Cruz, né? Santa Cruz não, como é o nome daquela? Sepetiba. Aí eu fui para Sepetiba, passei lá um tempão, volto para Campo Grande, fiquei lá num sítio de um companheiro, por sinal até que era delegado, certo, entendeu? Mas eu vou evitar dizer o nome, certo, entendeu? Que foi muito companheiro, que era companheiro também do 8 na época, certo, entendeu? E em seguida fizeram uma escolha, quiseram me tirar do país, falei, não vou morrer aqui, se eu tiver que ir, porque eu quero lutar pro meu país, tem vários companheiros presos, já tombaram, o Marco Antônio, que era um cara muito querido entre nós, certo? O companheiro conheceu, e nós jogávamos bola, naquela época eu jogava muita bola, entendeu? Mas era bola mesmo, não era por ser bola nova, nós jogávamos muita bola, certo? Que o pessoal, certo, da cadeia dizia que, porra, neguinho, por que tu não foi procurar um clube? Inclusive o Bangu me procurou na época, certo, entendeu? Aí eu digo, aí ele falou, então você vai para o Rio Grande do Sul. Eu digo, não vou para o Rio Grande do Sul porque nego lá, certo, é discriminado. Né? O Rio Grande do Sul tem preconceito de negro, é igual a Fortaleza. Eu quero ir para Recife. Mas Recife, não quero ir para Recife. Quando eu fui para Minas já não tinha nada. Eu criei. Então eu vou criar lá no Recife. Vou construir o nosso partido, o nosso MR8 lá. E naquela época já existia uma relação no Rio Grande do Sul. Vê o tempo aí, certo? Porque eu acho que eu estou falando muito, não? Não, ainda falta 15 minutos. Mas não vai ter mais perguntas para essa? Sim. Uma curiosidade nossa, porque saber a origem desse apelido Bola. Bola. Esse Bola é um negócio interessante. Vocês vão sorrir, mas eu vou dizer a vocês. Lá em Bangu, eu estava fazendo o seguinte, para eu poder ter um pouco de liberdade, eu tinha que ir, certo, para as missas aos domingos lá na capela. E quando termina a missa, né, termina lá o encerramento da missa lá na capela, aí meu time estava jogando. Quando meu time chegou lá, estava perdendo, certo, de 1-0. Aí eu vesti a camisa, entrei, certo, entendeu? E tinha o cara que matou, certo, o ordenança de Getúlio, era um cara muito respeitado, e ele apitava jogo, e há daqueles que dissessem que ele era feio, ou fosse reclamar com ele, né? Aí eu estou jogando com ele, certo?
Aí veio a primeira bola com felicidade, né? Com um dia do frio, maravilha, eu fiz um gol. Aí eu bato uma falta, faço o segundo gol. Aí a bola sai fora do campo. Aí eu falei pro juiz, só vou jogar se for com bola nova, porque com bola velha eu não jogo. Aí botaram a bola e eu chutei também pro lado de fora, certo? Entendeu? Aí o juiz veio em cima de mim, passou a mão na minha cabeça, certo? Seu juiz, com todo respeito ao senhor, que eu tenho maior carinho por você, mas eu não vou jogar com bola velha. Ele disse, não, você vai jogar com bola nova. Aí foram buscar, trouxeram a bola. Aí eu terminei e fiz o terceiro gol, certo? Aí isso foi o negócio, foi essa a origem, né? Aí daí pra cá, certo? Era bola, mas era bola nova. Agora vocês só me chamam de bola, certo? Agora, encerrando a história que você estava contando antes, o senhor foi em Recife e ficou a vida inteira em Recife depois? Fui para Recife, veio a anistia, aí eu fiquei lá, dentro do MR8. O senhor fundou o MR8 lá em Recife? Não, eu não. Quer dizer, eu implantei um MR8, fundado e já estava. Porque o MR8, o que era o MR8? Para poder você entender. Eu sei, meus pais foram militantes do MR8. Mas foi do MR8 do Rio. Mas não é isso. Na época, o MR8 do Rio era a dissidência do PCB. Nós passamos a ser MR8 no momento que os companheiros de Niterói e outros do Paraná, certo? Do Paraná, Paraná, certo? Foram todos presos. Aí os companheiros da dissidência fizeram aquele sequestro com o embaixador Elbrick, aquele americano, e deram o nome de MR8, disse para a repressão, nós estamos vivos, sabe? Vocês não acabaram com o MR8. Então passou, certo? Ou seja, quem é que os faz? Eles militaram mais para final da década de 70, Lígia Mefano, Fábio Fares, meu pai era lá de Niterói, do Estadeiro Mauá, não sei se... Mas teu pai quem é, cara? Fábio Fares, não sei. Não me lembro não. Porque vai fazer 60, tem 60 agora. Mas eu acho que devo conhecer ele, mas não com esse nome, certo? Porque na época era clandestino, certo? Entendeu? Mas se você perguntar por ele, por mim, ele vai te dizer, certo? Entendeu? Então, foi esse, certo, a origem do MR8 nosso. Esse que eu ajudei a fundar, ajudei a recriar, certo? Que isso aí foi a partir de 72, certo? Entendeu? Que a gente começou a suspender, porque estava todo mundo fora e muita gente preso. O Gabeira, certo? Entendeu? Uma porrada de companheiros já estavam na cadeia. E outros tinham saído, certo? E com o sequestro do alemão. Então vim para cá, criei, certo, o MR8 em Pernambuco, na Paraíba, no Ceará, certo? E alguns companheiros também em Alagoas. Certo? Muito bem, vindo a anistia, no caso você foi anistiado, a primeira anistia foi em 79, mas que não atingiu a nós. Não nos alcançou. Não alcançou. Mas a UNA está fazendo 33 anos, que ela foi fundada em 83. Foi. Sim. Só que em 79 já tinha gente da UNA trabalhando lá em Brasília. Na anistia. Pela anistia, exatamente. Aí, como em 79 a anistia não veio, foi aí que eles começaram a se organizar para fundar uma associação para ter um elemento mais completo para a luta pela nossa anistia, né? Aí que foi criada a UNA. Sim. E qual foi assim, a sua participação na UNA naquele momento? Olha, é o seguinte, primeiro eu não vou dizer que tive uma participação direta, porque é o seguinte, a UNA, em 79 ainda, eu estava na clandestinidade e não ia ter participação nenhuma. Não estava no Rio de Janeiro, tinha vários outros companheiros. Mas eu sabia já, através do companheiro, inclusive através do índio, certo? Que estava criando, certo? Estava sendo criada uma entidade dos marinheiros e fuzileiros, certo? Eu que ia defender a anistia, certo? Nossa. E o companheiro Sena, que era responsável pelo meu processo, que fomos em Brasília, não sei, você devia estar lá, certo? Vocês estiveram presos também com ele? Que estivemos presos com ele,
com licença da companheira, mas para mim ele foi um bom filho da puta, porque ele que deveria estar em frente da UNA, certo, entendeu? Não era a Bárbara, e sim ele, certo, entendeu? Ou o filho dele, que já era também advogado, entendeu? Então, o seguinte, não lutou como deveria lutar, ter lutado, não lutou como deveria ter lutado por nós, pela nossa anistia. Então, eu só sei que ele fez parte, em determinados momentos, da UNA, mas não sei até onde ele foi. E eu só tive participação mais da UNA quando eu fui, certo, em Brasília, certo, com lutar pela anistia da época que o Ulisses Guimarães, certo, fez aquele maior papelão. Fez porque estava sendo perseguido pelas Forças Armadas, que falou o seguinte, que eles estavam de prontidão, e se ele aprovasse a anistia naquela época, ia ter um rebu. E eu acho que aquilo ali foi uma forma de dar um checkmate nele, e ele conseguiu o seguinte, engolir isso das Forças Armadas. No entanto, teve companheiros lá que inclusive queriam bater. O cara lá de Minas Gerais, que chamou a gente de marica, o Brito da Veiga. Eu fiquei tão indignado com aquele cidadão, certo, que a minha vontade era ir lá no Congresso, lá dentro onde ele estava, certo, dar umas porradas nele. Mas infelizmente os companheiros foram segurados pelo próprio índio, pelo Dudu, que na época o Dudu estava nessa reunião, o Antônio Duarte, entendeu? Aí eu, tudo bem. Daí para cá, certo, não vou dizer a você que continuei indo, não. Fiquei até porque estava impossibilitado, certo, financeiramente de fazer determinadas coisas. Mas comecei, certo, a acompanhar, certo, a UNA, saber, certo, as coisas dela. Tanto que em 85 veio a emenda 26, aí a UNA já estava formada naquele momento. Já. 86. E em 88... E em 88, mas eu só fui ser beneficiado pela anistia em 1999, certo? Quando o índio tirou a gente do Sena e botou, certo, para o Gesso. Não sei se o companheiro lembra disso, certo? Entendeu? Foi que nós ganhamos a anistia em 99. Entendeu? A minha também veio em 99. A sua também veio em 99, né? Então nós viemos juntos, certo? Entendeu? Então de processos diferentes, mas viemos juntos. E daí para cá eu tive uma vivência maior, certo? Não ia, quer dizer, nunca me associei porque eu nunca assinei nada pela UNA, certo? Sempre mando, pago, certo? Mas nunca recebi minha carteira de associado. Não sei, é uma crítica que eu faço e agora eu posso fazer diretamente ao companheiro aqui, porque eu acho que nós já devemos ter, certo, essa carteirinha. De fato não temos, né? Não temos e podemos até estudar essa possibilidade. Não, mas eu já cobrei isso uma vez em reuniões e torno a cobrar aqui, ó, no momento que eu dou nessa entrevista. Eu acho que a gente devia ter, porque é o seguinte, seria certo, além de ser um documento, era uma coisa que envaidecia muita gente. Você tirar, certo, mostrar, somos sócios da UNA. Foi essa entidade que os companheiros conseguiram anistiar a gente. Então eu gostaria que os companheiros botassem isso. É uma coisa que o gasto não é tanto, porque o gasto maior foi a compra, certo, da sede que quase todos nós contribuímos, não foi isso? E nós compramos, certo? E se tiver que comprar mais coisas, certo, a gente vai comprar mesmo, certo? Entendeu? Porque eu acho que tudo que hoje nós somos, financeiramente falando, certo, devemos, certo, a UNA pela anistia que ela nos deu. Toda correto? Sustentação política e social, moral e tudo que ela vem no... Não, tem oferecido a gente, certo? Mas eu não digo nem tanto o político, porque o político eu não peguei da UNA, eu peguei, certo, das organizações. Eu já vim para a UNA, certo, com um saco, uma bagagem muito grande de política. Que eu não saí da cadeia e fiquei fora da política, não. Eu voltei a me engajar. Eu não estudei por isso, porque eu me engajei na política.
Que tem vários companheiros que hoje são doutores, engenheiros, aquele negócio. Eu não estudei por isso. Mas não estou arrependido nem um segundo, nem uma fração de segundo. Eu acho que eu fiz o que eu devia fazer. Hoje eu estou muito orgulhoso. Eu queria ser engenheiro mecânico, não consegui. O meu filho é. E não foi eu que pedi para ele ser engenheiro mecânico. Ele é. Tenho um filho que eu acho que é inteligente, sabe? Que ele passou nas 3 faculdades de Pernambuco. Passou na Federal, passou na FESP e passou na Católica. Entendeu? E ele escolheu o certo fazer engenharia mecânica. Passou na engenharia eletrônica pela Federal, passou na Católica, engenharia de computação, engenharia de computação, e na FESP, que é a engenharia do Estado, passou na engenharia mecânica. Ele falou, pai, eu quero ser engenheiro mecânico. Que eu seja. Nós gostaríamos de saber, nesse momento, qual é o seu posto? Meu posto? Olha, eu fui anistiado, desde a primeira vez, a suboficial com um soldo de segundo tenente. Depois chega certa anistia dada pelo Lula, que anistiou vários outros companheiros e levou todo mundo ao patamar de suboficial com soldo de primeiro tenente. Também fui agraciado, como o companheiro também foi, de oficialato, certo? Me deu que na primeira instância ganhei, certo? A capitão de mar e guerra, com soldo de contra-almirante, mas que não cresceu. Quer dizer, não sei como é que está, doutora. Não prosperou. Não prosperou, não sei com a doutora Bárbara. Até falei com um rapaz aí, aqueles 2 rapazes que fizeram aquela brilhante palestra, certo? Que ele vai dar uma olhada. Mas isso não me enche a cabeça, sabe, companheiro? Me enche a cabeça de ver todos os companheiros anistiados. Isso sim. Mas a oficial, não me enche. E nesse período, certo, para sobreviver, fui o seguinte. Além de militantes, certo, do coisa, conseguimos, uma me ajude, conseguimos eleger um prefeito da cidade do Cabo. É a terceira arrecadação, certo, do município de Pernambuco, do estado de Pernambuco, onde fica, certo, a refinaria, o estaleiro, o porto de Suape. E com isso também fiquei, certo, com o cargo comissionado lá, certo, deu por algum tempo. E se eu fosse, certo, se eu gostasse de roubar companheiros, eu era um homem bastante rico, porque tive toda a oportunidade de ganhar muito dinheiro fora o meu salário. Mas achei o seguinte, que o dinheiro do povo tem que ser respeitado. Foi com esses ensinamentos, foi com isso que eu aprendi com meus companheiros que fizeram política, que hoje tem uns que não merecem, certo? Esse condicionamento, porque eu acho que estão muito aqui, certo, do que realmente eles disseram. Pois é, companheiro, nós estamos na linha com aquele sonho de servir as Forças Armadas e seguir carreira lá. Aí aconteceram esses fatos, fatos até negativos, mas eu acho, usando um termo que a minha avó falava, do limão se fazer uma limonada, isso veio nos trazer também um enriquecimento muito grande dentro da nossa vida. Eu acho que eu seria uma outra pessoa menos esclarecida se eu continuasse na Marinha, normalmente seguindo aquela carreira bitolada lá. Então esses fatos, todos que aconteceram, e nos levaram à prisão, nós estivemos presos junto com marginais mesmo, né, da pior espécie, mas nós fizemos uma unidade dentro da cadeia. Né? Eu me lembro quando eu cheguei na Milton Dias Moreira, quem estava lá me esperando, o Marco Antônio, que eu conheci ele jogando bola no CAW, e a gente conversava lá, e ele então já nos orientou como é que nós deveríamos participar lá dentro. Né? Então eu tenho que falar, ouvir de você também, para terminar aqui a nossa entrevista, se você também se vê como, assim, tendo crescido num momento desse de coisa negativa que aconteceu conosco. Olha, primeiro eu acho que não devemos levar para o lado negativo.
Acho que nós devemos levar para o lado positivo. Tudo que nós somos hoje, nós devemos agradecer essa passagem que nós tivemos. Que não foi uma passagem que nos regrediu, uma passagem que nos aumentou. Não só nós, a própria Marinha. A Marinha de 64 não é a Marinha de hoje. E a Marinha de hoje agradeça a nós, que tivemos, certo, algumas intempéries, fomos presos, sim, mas fomos presos para trazer benefício, certo, à nossa armada. Eu não tenho arrependimento nenhum, companheiro, de ter sido preso, de ter perdido minha juventude dentro da cadeia. Eu entrei com os 21 anos, saí aos 28 anos, certo, entendeu? É melhor. Entrei com 21, saí com 27 anos, certo, entendeu? Não tenho arrependimento nenhum desse período. Tornaria a fazer se fosse nesse sentido. Que olho hoje, certo? A Marinha e olho hoje os companheiros, eu faria. Não me daria esforço. Talvez faria com mais consciência, porque eu não tinha consciência. A minha consciência não foi uma consciência de um estudante, não foi consciência de um trabalhador, de um operário que apanhado no sindicato, ou nos CEAs, DCAs, DCS, entendeu? Não, eu apanhei no fujo da luta, convivendo com bandido, e vou só relatar. Bárbara, vou contar um fato a você. Nós, quando entramos na cadeia, certo, nos botaram 7 dias dentro de um cubículo cheio de merda até a tampa, merda dos outros, que não era nossa. Prova de silêncio. Para poder o seguinte, termos, certo, condições de nos aprimorar, certo, a vida carcerária. Quando saí de lá, sem tomar banho, sem nada, eu passei quase 7 dias, certo, como greve de fome. Quando saí, tomei um banho, fui jogar bola e botei minhas pernas para cima. Naquela época era um boi, era bonito de corpo, para te dizer a verdade, eu era lindo de corpo. Entendeu? Então botei minhas pernas, certo, entendeu? Aquelas coxas bonitas de um negro, certo? Atleta que eu era. E fui jogar bola. Depois, seguinte, veio o cara e me cantou. Sabe quando um homem chega e te canta, certo? Se aceitar, tudo bem. O cara veio e me cantou, uma cara de pau. Só que quando nós entramos, o companheiro não tinha chegado ainda, nem Marco Antônio tinha chegado. Nós dissemos, vamos fazer um pacto entre nós. Nós somos 19 companheiros, mas o que der para um, dá para todos. Então estava eu, Índio, Adeildo, certo, Sena, certo, Jonas, uma porrada de companheiros. Aí quando eles viram o cara, certo, o cara me chamou. Eu estava na Milton Dias Moreira, ele me chamou para tomar um café na Lemos de Brito. Naquela época tinha só o portão, né? Quando chegou lá, ele falou, você sabe que eu gostei de você? Eu digo, oh, obrigado, amigo. Que bom saber que você gostou de mim. Eu não posso dizer o mesmo de você, que eu não lhe conheço, certo, entendeu? Mas eu acho que você deve ser um bom. Falou, você não está entendendo o que eu estou falando? Não, estou entendendo. Você está me cantando? Ô rapaz, 2 bicudos não se beijam. Tu está achando que eu tenho essa idade, 22 anos, tu vai querer o quê? Com todo respeito, comer meu cu? Olha o dedinho aqui, cara. Quando eu estou dizendo isso, aí a turma fecha a orelha. O que foi que esse cara falou? Fala para ele, rapaz, que você terminou de falar para mim. Fala para ele, seja homem, rapaz. Você não terminou de dizer que era homem? Seja homem, fala para ele. Agora fique sabendo, companheiro, que acontecer com um de nós, vai acontecer com os 19. Nós somos unidos, nós não somos covardes como vocês que matam, certo? Dentro do banheiro, dentro da fila. Não, se nós tivermos que te matar, vamos matar pela frente. Agora, nós não viemos para cá, a cadeia, para matar ninguém, não. Nós viemos para poder contestar um sistema que traz vocês aqui para dentro. Para ter dado a oportunidade de trabalho para vocês, está dando a oportunidade de carceragem que não consegue recuperar nenhum de vocês.
Então você vê o seguinte, que tudo isso nós passamos e eu acho que se essa pergunta que vocês estão me fazendo, se fizer para todos vão responder isso que eu estou dizendo, sabe? Que ninguém vai ter um arrependimento. Pelo contrário, vamos sair agradecidos porque ajudamos a nós e os que estão chegando. Hoje nós temos curso de sargento interno dentro. Não temos salários decentes, podemos construir família, entendeu? Coisa que nós não podíamos fazer. Nós tínhamos que sair 5 horas da tarde, 6 horas, e dar uma volta na cidade, certo? E retornar para a nossa unidade, porque não tinha onde dormir. Hoje, qualquer marinheiro que chegar no Rio de Janeiro, ele pode dizer, eu posso ter, certo? Um quarto, uma casa, um apartamento. Mas Então, daquele... encerra aí dizendo aí... Eu quero primeiro parabenizar, certo, mais uma vez a UNA, por ter sido o nosso braço forte político, por ter conseguido levar tanto para nós, companheiros, como para a família de alguns companheiros que já se foram, certo, entendeu? E só posso desejar que cada dia que passa, certo, essa UNA se torne mais forte, mais poderosa e mais solidária, certo, aos companheiros, não só da Marinha, mas todos aqueles que são, certo, que lutam pelos direitos humanos. Obrigado. Passos firmes altaneiro, João Cândido Marinheiro.